A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso aqui é pesadão. Pedro ele chega com uma expectativa diante do Senhor, de que um número que ele daria de vezes, que ele perdoaria o irmão que pecou contra ele, e seria um bom número, 7 seria um bom número. E Jesus ele chega e fala: cara, 70 vezes 7. Está muito além da tua compreensão, muito além da tua expectativa. Quantas vezes que você tem que perdoar? E assim como foi representado agora há pouco, através dessa peça, eu sei que aqui nós estamos em várias faixas etárias. Hoje eu tenho 28 anos, eu tenho aqui pessoas que são mais novas do que eu, tem pessoas que são mais velhas do que eu, tem pessoas que são da mesma idade do que eu. Mas é que eu queria ousar aconselhar você nessa noite. Eu queria ousar. Eu vivi muita coisa na minha vida, por mais que não seja muita idade para alguns, mas eu vivi muita coisa na minha vida, muita coisa que eu passei, muita coisa que eu superei em Deus. Eu gostaria de aconselhar vocês essa noite. Eu sei que alguns de vocês, mesmo sendo novos, também já passaram muita coisa na vida de vocês. Só Deus sabe situações que você já viveu na sua vida, situações que você já passou na sua vida, embora sendo tão novos. E nem vou entrar no âmbito dos mais velhos aí. Tanta experiência, tanta bagagem de vida. Mas o conselho que eu queria dar para vocês essa noite é: não construa uma vida inteira em cima de uma ferida. É pesado, cara, isso aqui é pesado. Não construa a sua vida inteira, cara, uma vida inteira em cima de uma ferida na alma. Não ferida no corpo. Às vezes você já jogou bola quando era pequeno, já foi jogar um futebol com os amigos e nesse meio tempo você bateu o teu joelho lá, bateu tua canela e se machucou. Mas aquela dor ali foi no momento, ela cicatrizou, ela curou e hoje você, quando você olha para aquele ferimento na tua perna, você fala: ó, tal dia, tal hora, eu caí e tal, mas não dói mais, já passou, já está cicatrizado, já foi curado. Mas agora, quando é a ferida na alma, cara, quando é no profundo, quando é nos seus sentimentos, quando é na tua forma de pensar, na sua forma de agir. Não construa a sua vida, cara, em cima de uma ferida. Tantas pessoas profissionalmente que a gente vê, cara, que não tem uma profissão bem sucedida, porque são pessoas feridas, cara, não se submetem à hierarquia, não consegue conversar no ambiente de trabalho, trabalhar em equipe, não consegue prosperar na vida profissional. Você vê pessoas também na área dos relacionamentos, não consegue se relacionar com ninguém, é só pedrada na cabeça, porque a alma está ferida. Pessoas que não rompem no ministério, não rompem dentro da casa de Deus, não têm ousadia de falar do amor de Jesus, não têm ousadia de mergulhar na presença de Deus. E pessoas talentosas, cara, pessoas com talento, que sabem falar, que sabem cantar, canta melhor, muito mais do que eu, toca muito melhor do que eu, fala muito melhor do que qualquer um de nós, cara, mas tem algo que trava, cara, algo que resiste, algo que segura essa pessoa. E isso é uma ferida. Eu estava imaginando nas semanas que estavam passando, Deus estava ministrando essa palavra no meu coração. Eu não quero que vocês entendam nessa noite aqui que eu estou tentando ser melhor que ninguém aqui, cara. Eu estou, assim, compartilhando com vocês um mal que a nossa geração vive. E Deus ministrou no meu coração: não, aqui onde vocês estão participando, cara, o Gifla em Curitiba vai ser um Gifla que vai curar as pessoas.
Nós estamos levantando aqui uma geração poderosa, com sinais, com prodígios, com maravilha, com talento, com unção, mas geração curada, cara. Geração curada. E eu imaginei uma situação, um cara, esse cara é hipotético, não é o Eliel, pode parecer muito com o Eliel, mas não é. Um cara que ele está ali no seu convívio, ele é um cara que não sai do seu quarto, ele é um cara ali que não conversa com ninguém, ele tem vergonha, ele chega numa roda de amigos, ele é o que menos fala, é o que só concorda com os outros, o pessoal puxa assunto, ele só concorda com o assunto. Nas redes sociais, o cara ele é um cara que não entra em polêmica, não comenta nada de ninguém, tem medo de postar as coisas, porque pode ser que alguém pode não entender direito o que ele falou. Ele é um cara totalmente reservado. Em contrapartida, nós temos um cara que não está nem aí para o suco, que nem diz no ditado popular. Ele é um cara que ele chega nos ambientes, ele já tumultua, ele já faz um fervo, ele já quer ser o centro das atenções. Ele é um cara que ele pega as redes sociais e qual que é a polêmica do momento aí? Morreu Marília Mendonça? Eu estou lá, deixa eu postar, deixa eu dar minha opinião. Qual que é o tema mais quente do momento? Eu estou na pressão, eu estou aqui para causar. Dois perfis, aparentemente nada a ver um com o outro. Mas eu digo para você, cara, são dois perfis de pessoas iguais. Trazendo para esse lado das redes sociais, um é uma pessoa que para postar um status no WhatsApp, ele olha ali, lê aquilo dali e fala, cara, será que isso aqui não vai ferir ninguém? Será que isso aqui, se eu falar isso aqui, o que vão pensar de mim se eu postar isso aqui? Não, será que eu posto, tal. Ele pensa, reluta e posta. E quando ele posta, ele fala, não ficou legal, vai lá e apaga. E em contrapartida, nós temos um cara que ele pega o seu celular e ele já começa a mentalizar perfis. Ele fala, quem será que eu posso atingir hoje com essa postagem? Será que se eu postar isso aqui, será que vai pegar? Será que o cara vai saber que é para ele? E ele pega a rede social, ele pesquisa, faz uma pesquisa minuciosa, e ele vai, e achou o post certo, achei. É isso aqui, e às vezes, quando a pessoa está dentro da casa de Deus, dentro da igreja, o cara ele usa até versículo bíblico. Ele recorre para a Bíblia, vai para a Bíblia pegar versículo que pode cutucar o irmão. Ele vai lá, achei, esse aqui vai pegar na cabeça do irmão, é agora. E vai lá e postei, cara, está postado. E daí ele fica olhando lá quem visualizou. Tá andando quem visualizou. Ah, o fulano visualizou, então vou apagar. Pronto, já atingi quem eu quis. Um não tem boca para nada, o outro é inconsequente. E são dois perfis de pessoas iguais. Eu já fui esse perfil de pessoa. Um perfil de pessoa que tem uma ferida na sua alma, cara, tão grande que ele de alguma forma tenta chamar a atenção para si, tenta me enxergue, me olhem, olha, eu estou aqui, eu estou sofrendo, uns estão sofrendo de forma gritante, você olhar para o perfil do cara, você conversar com o cara pessoalmente, você vê que o cara está sofrendo na sua alma, e outro, ele é um cara escondido, aí você pode perguntar para mim, Ariel, mas beleza, eu entendi, o cara que está ali, ele é um cara louco, ele fica pesquisando na internet, ele fica querendo atingir os outros. Esse cara sim, tem problema na alma, mas o outro é quietinho, cara, o outro não faz nada, o cara não tem boca para nada, o cara não tem boca para fazer nada, cara. Eu digo para você, o cara não tem boca para nada, cara. Principalmente para não perdoar as pessoas que feriram ele. A pergunta que vem na cabeça do tímido, a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, cara. A pergunta que vem na cabeça do tímido, quando ele está fazendo qualquer coisa, tanto se relacionar pessoalmente com as pessoas, quanto na convivência, na rede online, que hoje é o que mais tem, a pergunta que vem na cabeça dele é, o que será que vão pensar de mim? Essa é a pergunta que o tímido faz. O que será que vão pensar de mim? O que será que eu posso queimar minha cara? Eu posso de alguma forma aqui queimar minha fita? Porque ao longo da sua vida, cara, pessoas disseram para ele, cara, você não vale nada. Ao longo da sua vida, essa pessoa vivenciou situações na alma dela, cara, que feriu de forma absurda. Foi o pai que nunca afirmou
palavras de bênção, um usado do diabo, cara, que colocou na cabeça do cara que ele não vai para lugar nenhum, que ele não fala, que ele não sabe cantar, que ele não sabe tocar, que ele não serve para servir a Deus. O diabo conseguiu lançar essa mentira no coração desse jovem, dessa mulher, desse homem. E a ferida sempre começa nos nossos ambientes de criação. Um exemplo de ferida, o divórcio dos pais. Só quem viveu um divórcio dentro de casa sabe que tipo de feridas que são ocasionadas. Rejeição dos pais. Às vezes o pai nunca te deu aquela atenção devida, o pai nunca te olhou com aqueles olhos que talvez você imaginou que você merecia. Rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado pelos irmãos. Surras frequentes, tomava surra injustas, frequentes, sem cabimento nenhum, só para ver o circo pegar fogo. O diabo usando o pai, usando um tio, usando uma mãe. Ambientes de extrema pobreza, sem o básico da alimentação, isso feriu tua alma, cara. Você não tinha o que comer, você dependia da ajuda dos outros. Ambientes cercados de vícios, ambientes repletos de álcool, de droga, e aquilo dali causava confusão, briga, e aquilo dali feria a tua alma, cara. Você era pequeno, você não tinha como se defender, e aquilo dali feriu a sua alma, mano. E eu queria compartilhar com vocês algo que Deus ministrou no meu coração. Eu fui criado numa família muito pobre. A gente morava ali, que para quem conhece, não sei quem conhece a região ali do Marumbi, ali perto do Farol do Saber, ali no Uberaba é Louco, o novo bairro de Curitiba, Uberaba é Louco. E na época era invasão ainda, meu pai chegou na invasão, e era um ambiente de extrema pobreza, cara, era uma loucura, valeta na frente de casa, brincava com valeta, a bola caía na valeta, sentado na valeta para pegar a bola, e tipo, era coisa assim, uma pobreza absurda, cara. Só que o meu pai e minha mãe, eles serviam a Deus, eles faziam parte de uma igreja, a gente, desde criança, foi criado nos caminhos do Senhor, ensinados na palavra desde criança, escola dominical. O diácono, quem lembra do diácono na porta aí? Quem já tomou puxão na orelha do diácono aí? Não vale mentir, ó. O diácono só ficava na porta ali usando as crianças que estavam brincando, cara. As crianças ficavam brincando, não tá prestando atenção no culto, o diácono pegava na orelha. Cara. A gente foi criado nesses ambientes, e o pai e a mãe, assim, eles eram muito usados por Deus para ministrar, para prodígios, sinais e palavra de conhecimento. Tipo, eu fui criado nesse ambiente de muita busca de Deus, assim, desde criança. Só que quando eu chegava dentro da minha casa, cara, e eu olhava para a situação que a gente vivia, de muitas vezes não ter alimentação dentro de casa, ou muito menos a expectativa da comida, tinha que depender da ajuda de irmãos que vinham até em casa com a cesta básica, entregava a cesta básica para a gente, aquilo dali era uma festa, e a gente entendia como provisão de Deus. E conforme a gente foi crescendo, a conta não batia na minha cabeça. Porque eu falava, cara, a gente prega um Deus que restaura casamento. O pai e a mãe não se conversavam, e lá na igreja Deus usou, e o pai e a mãe se reconciliaram, e hoje o casamento foi restaurado. E sabe o que aconteceu lá em casa, cara? Meu pai e minha mãe, eles tinham um ringue de UFC na sala. Os dois. Um brigava com o outro, a ponto da minha mãe desmaiar. E meu irmão mais velho, às vezes ali ele tomava uns álcool ali, vinha bem louco. E aí meu pai tinha acabado de voltar de um culto onde a presença de Deus era palpável, estava falando em línguas. E daí as línguas estranhas do culto lá em casa se transformavam em palavrão, em xingamento, em ofensa. A conta não batia.
A gente pregava um Deus que abria a porta de emprego, um Deus que fazia aparecer dinheiro em conta bancária, e lá em casa a gente não tinha o básico para comer, cara. E conforme eu fui crescendo, esse ambiente que eu vivia, essa falta de concordância, eu não entendia. E quando eu perguntava para Deus, ou quando perguntava uma resposta de Deus, a resposta que vinha era: não, isso é só um deserto. Esse é um deserto que está acontecendo na sua vida. Isso é um deserto para testar a tua fé, para ver se você realmente está buscando a Deus, para ver se isso, de fato, essa semente no teu coração é algo que Deus plantou. Para testar a sua fé, está sendo provado, está no deserto para ser provado, que a gente ministrou no último Giflen. O Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos leva ao deserto, é um momento de luta, é um momento de embate. E eu pequeno não entendia aquilo, cara. Eu falava: não, é Deus testando. Cara, mas o deserto nunca passava, cara. O deserto nunca passava. E culminou no divórcio dos meus pais, e com o divórcio dos meus pais eu abandonei Jesus. Eu falei: não, cara, porque para mim foi o cúmulo, porque eu acreditava até o final que meu pai e minha mãe iam dar certo. E quem já vivenciou um divórcio na sua casa, você sabe que o divórcio não é tipo assim, tá eu e minha esposa ali, daqui a pouco eu falo: tá, e quer saber, vamos se divorciar, pronto. Não é assim que funciona. O divórcio, ele é um processo de divórcio. Ele é dia após dia de briga, de discussão, de treta, até chegar ao ponto de acontecer o pior. A gente vivenciou isso na minha vida, e com o divórcio dos meus pais eu falei: não, cara, porque para mim, meu pai e minha mãe, eles eram homem e mulher de Deus. Por mais que tinham as falhas, era Deus corrigindo, era Deus quebrando o vaso, e tudo aqueles ditados populares cristãos que a gente coloca na nossa cabeça, era Deus moldando. Mas com o divórcio eu perdi a esperança. Eu falei: não, Deus para mim já era, cara, eu vou pro mundão, eu vou tirar uma pira. E eu pro mundo, cara, eu era muito louco, eu era intenso, eu mergulhava mesmo, mergulhei de cabeça no mundo mesmo. Mas eu não era bem resolvido com meu pai, cara. Então, eu tive muitas oportunidades de emprego, muitos bons chefes, tive muitos bons professores, pastores. Hoje, pela misericórdia de Deus, assim, foi dado o privilégio da gente liderar os jovens da igreja, liderar uma célula, liderar um ministério de louvor, junto com essa equipe inteira aí. Mas isso era para ter acontecido na minha vida há muitos anos atrás, cara. O pastor chegou para mim com 16 anos e falou: Ariel, eu sinto que Deus tem esse chamado para a tua vida, de você tocar, ministrar. Você não quer assumir o ministério de jovens aqui com o louvor da igreja? E porque eu não tinha essa vida resolvida com meu pai, cara, eu falei: não, para quê? Sai fora, esse cara está querendo mandar em mim. O pastor contava comigo, o pastor queria me apoiar, queria meu crescimento, queria investir na minha vida, mas existia uma cegueira nos meus olhos, cara, não enxergava, não conseguia enxergar, porque a mágoa faz isso com a gente, cara. A ferida faz isso com a gente. Você constrói uma vida inteira em cima da ferida e perde boas oportunidades, perde bênçãos de Deus. E por que o deserto da minha vida não passava? Porque a Bíblia fala que o povo de Israel, ele saiu do Egito e foi para o deserto. E olha que loucura, cara. No deserto, não tem giro não, pode ficar tranquilo. E no deserto, Deus alimentava o seu povo, cara. Existia uma coluna de fogo, pensa como se fosse uma espécie de um redemoinho de fogo, um furacão de fogo, de noite, no meio do deserto, aquecendo os caras, mais de 1 milhão de pessoas no meio do deserto, e Deus aquecia a população inteira no deserto. Pensa que louco, você está aqui de noite caminhando, e uma coluna de fogo ali aquecendo você e te guiando, cara. De dia, a nuvem te protegendo do sol, para o sol não torrar a tua moleira. As suas roupas, cara, não se consumiam, os seus calçados não se consumiam, era milagre. Um alimento que você nunca viu na sua vida, o maná, é só buscar e comer. E o que o povo fez? O povo reclamou, cara. Falou: não, que Deus, sai fora. Que Deus, o quê? Não. Por que não tem carne aqui no deserto? Eu estou com sede, eu queria água. Reclamação atrás de reclamação, cara. Então o tempo no deserto, que devia ser passageiro, um trajeto de 200 quilômetros, durou 40 anos. Quando você não muda a sua mentalidade, cara, um deserto que era para ser coisa rápida, uma aprovação, realmente uma aprovação de Deus, que você sairia aprovado, se torna um deserto de 40 anos, cara.
você pode morrer no deserto. É forte isso que eu estou falando, mas pode acontecer. Se não for corrigida a sua mentalidade, se a sua mentalidade não for corrigida em Deus, você pode morrer no deserto, com Deus falando, com Deus se manifestando, com Deus apresentando pessoas à sua frente, mas você não consegue enxergar, cara. Você fala, não, eu quero codorna. Não, eu queria, não tem tumba aqui no deserto para me morrer. Não tinha tumba lá no Egito para me morrer, tinha que mandar aqui para esse deserto. E o texto que a gente leu aqui da Bíblia, Mateus 18, versículo 21, Jesus está embasando algo que ele falou antes, que é Mateus no capítulo 18, no versículo 15. Jesus fala, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas toda a palavra se estabeleça. Jesus está ensinando a respeito do perdão, a respeito de você chamar o teu irmão, uma pessoa que pecou contra você, e você entre vocês dois ali, entrarem numa conversa séria mesmo, cara, uma conversa madura, uma conversa de perdão. E é por isso que Pedro ele chega e fala, Jesus, beleza, cara, acho que talvez Pedro até imaginou um cara que pecou muitas vezes contra ele, e ele, mas quantas vezes será que esse cara pecar contra mim eu posso deserdar ele? Talvez essa seja a pergunta. E Jesus ele lança o desafio, cara, que é o desafio do nosso culto hoje, que é o 70 vezes 7, que é você não sair daqui ouvir uma palavra e terminar aqui, é você ir para a prática, cara, você ir para a mudança de vida. E o primeiro nível do perdão, cara, de você abrir o seu coração, de você perdoar, você ser curado, é o versículo 15, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre você e ele. O que a gente erra muitas das vezes, vamos tratar no perdão primeiramente dentro da igreja de Deus, amém? Todos nós dentro da casa de Deus, vamos tratar o perdão aqui dentro entre nós primeiro, para depois a gente pensar em ir para fora. Se o teu irmão pecar contra você, o que você tem que fazer? Você tem que correr para o pastor e contar tudo para ele. Que nem a Pops falava no Chaves, eu vou contar tudo para minha mãe. Como é que é? Contar tudo para minha mãe. É isso, galera? Chama o cara para conversar, cara. Chama o cara para trocar uma ideia. Eu fui tão constrangido pelo Óleo, o Óleo não está aí, tá só a Dani, a esposa do Óleo. Que Deus abençoe seu esposo, Dani. Que homem de Deus, cara. O Óleo, uma vez no grupo, eu coloquei um negócio num grupo lá, cara, bem pedrão, bem pé na jaca, assim. Ele colocou um negócio com o coração tão aberto, assim, tão amoroso, tão massa, assim, tipo, uma ideia bem massa, e eu cheguei com os 2 pés no peito, nem vi quem que estava acontecendo direito, só joguei não que adianta, não sei o que e tal, eu nem me toquei que eu falei aquilo dali. E o Oli mandou uma mensagem para mim no privado, ele foi no privado, entre eu e ele falou, cara, eu queria te pedir perdão. Daí eu falei, o Oli pedir perdão? Eu falei, o que será que o Oli me fez? Será que ele me xingou pelas costas? Me achando certão, assim, será que o que aconteceu, cara? E ele falou, cara, que você colocou um negócio no grupo, cara, eu posso não ter interpretado mal, cara, mas eu me senti ofendido por aquilo que você falou. Eu não queria me sentir ofendido, eu queria te pedir perdão. Sabe o que o Oliver fez? Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra você, cara, não é para você, talvez por uma atitude totalmente errada e infantil, eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o discipulador, porque o fulano perdeu a cabeça, porque o fulano me feriu, e ficar com aqueles mimimi. Porque a forma que o Eliel falou, eu não entendi direito, e vamos fazer um concílio ali sobre como falar mal do Eliel. E não estamos seguindo a Bíblia, cara, estamos seguindo a fofoca. Isso é pesado, cara, é dessa forma que o Espírito Santo fala comigo. E esse é o primeiro nível, cara, a gente tem a maturidade de chamar o nosso irmão para conversar e resolver as coisas, para a gente avançar. O pastor tem um sonho de ganhar 10.000 pessoas, e eu creio que desses 10.000, 1.000 serão jovens, cara, nós vamos ter uma igreja só de jovem.
Você crê nisso? Eu creio nisso, cara. É por isso que eu coloco vocês para trabalhar aqui no culto, para mim ficar... Não estou treinando vocês, gente. Aí, ó. E se você chegar para mim e falar, ô Ariel, próximo culto eu quero pregar aí. Demorou, cara. Demorou. Não, cara. Demorou. É para vocês, cara. Mas que nem eu falei no começo, cara, nós vamos levantar uma geração poderosa em Curitiba. Mas uma geração curada. Uma geração curada. Uma geração madura. E o segundo nível do perdão, cara, eu queria contar um testemunho para vocês, já vou encerrar já. Que depois de muitos anos sendo ministrado por Deus e voltei para Jesus e fui para o encontro com Deus, esse encontro com Deus que teve o último aí, cara, foi muito poderoso. Eu passei por esse momento também de ser ministrado, de ser curado, de ser transformado. Eu estava buscando muito a Deus e apareceu uma oportunidade para a gente ir para São Paulo, onde que meu pai morava. Meu pai morava em São Paulo, mas só que a intenção não foi visitar meu pai, foi visitar meus tios, a minha avó, que moravam lá em São Paulo. E eu falei, vamos para São Paulo. Fui eu, a minha mãe e o Felipe era criança ainda. O Felipe tinha uns 11 anos. E aí fomos lá, visitamos a galera e tal, conversamos. Daqui a pouco meu pai falou, eu queria ver os piá e tal. Minha mãe e o pai eram divorciados, minha mãe não queria ver meu pai nem pintado de ouro. E aí, naquela época, eu cheio de Espírito Santo, voltando do encontro, cuspindo fogo, eu falei, mãe, vamos lá visitar o pai. É a oportunidade de a gente liberar o perdão da nossa família, a oportunidade da nossa família mudar e tal. Eu lembro que eu falei, até que ela aceitou. A gente foi visitar o pai, lá na casa da minha avó. Aí fomos jantar. Fomos fazer uma janta, o pai ia ver a gente, depois ela ia embora. A hora que a gente chegou na janta, olha como que o inimigo é sujo. O meu pai estava com uma namorada. Meu pai estava com uma namorada, minha mãe não queria ver meu pai nem pintado de ouro, imaginou com uma namorada ainda. Não, vai piorar. E a gente sentou na mesa para todo mundo jantar naquele jantar bem gostoso junto, de amor, bem da hora. Aquele peixe que a minha avó fritou tinha gosto tinha gosto de jiló. Nossa, aquele jantarzão pesado, a minha mãe ali olhando, nem olhava para meu pai, abaixava a cabeça e ficava assim por respeito ao que a gente tinha falado, vamos lá mãe, vamos lá. E meu pai com a namorada não gostava da minha mãe, meio com ciúme assim, ficava com aquela cara. E aí terminou o jantar, cada um já vazou, já foi levantado, e meu tio falou bem assim, não pessoal, antes da gente a gente saiu com meu pai depois ainda, vamos fazer uma oração pra gente, só para encerrar aqui e tal. A gente foi passar a orar, né? Daí eu troquei muitas experiências com meu tio, assim, em conversa, antes de a gente ir lá para casa da minha avó. E ele sentiu confiança, assim, do que a gente estava trocando uma ideia. Ele falou, não, Ariel, faz o seguinte, minha família inteira, assim. E a minha avó, minhas tias, o meu pai, a namorada dele, a minha mãe, o Felipe, criança, todo mundo na sala, assim. E daí meu tio falou, Ariel, ora por nós, então, hein, Ariel? E naquela época, assim, cara, não que hoje a gente não consiga fazer isso, mas naquela época eu buscava muito a Deus, cara. Buscava muito a Deus mesmo. Eu me trancava no quarto ali, cara, e buscava e falava em línguas, e lia livros, e ouvia louvor. E eu não perdi a oportunidade, cara. Eu tava no óleo mesmo, no fogo. Meu tio falou, ora por nós aí, Ariel. E naquela época, eu tava usando, depois eu vou mostrar uma foto pra vocês, a foto da roupa que eu tava usando. Um calção jeans bem zoadão assim, uma camisa do Brasil meio apertadinha e a barba parecendo um árabe cortado, sem bigode, ó, pensa, só o cantinho sem bigode e sem nada aqui, só parecendo um árabe. E minha família super tradicional, assim, igreja super tradicional, assim, me deserdando já, esse cara aí não é de Deus não, esse cara não tem nada não, esse cara é tudo doidão. E a hora que eu comecei a orar assim, eu senti muito forte a presença do Espírito Santo, cara. Eu lembro que Deus, tomou minha boca de uma forma, cara, que eu comecei a falar coisa que eu nem sei que eu falei. Nem lembro o que eu falei. Na reunião de família, comecei a falar. E comecei a orar, e falar em língua já. Eu tinha um medo, assim, de me mover nessa área, mas Deus me tomou de um jeito, cara, que eu não tinha como controlar. Eu sei que quando terminou a oração, cara, meu pai estava de joelho no chão chorando, cara.
Meu pai estava de joelho no chão, cara, e Deus, depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma, cara. Nunca mais foi a mesma. Eu liberei o perdão pro meu pai, depois daquilo muitas coisas aconteceram, mas aquele momento para mim foi chave, cara. Eu liberei o perdão na vida do meu pai. Falei, pai, tudo que aconteceu, tudo que eu passei, tudo que a gente viveu, cara, aquilo dali não tem mais sentido perto daquilo que Deus tem para nossa vida hoje, cara. Eu não quero construir minha vida em cima de uma ferida. Eu não quero toda vez que eu subir no altar o diabo jogar na minha cara, mas e o teu pai? E a tua infância? E as palavras de morte que lançaram na tua vida? A gente vai estar assistindo um vídeo agora, mas antes de lançar o vídeo, o perdão, cara, não é porque você é o bom, não é porque você tem coragem, que você é ousado. O perdão é em nome de Jesus. Amém?